Gente, olá, como é que vocês estão? A gente está aqui, né, para dar continuidade à aula sobre as afecções do sistema respiratório. Logo eu peço perdão, porque talvez minha voz ela não fique tão boa, porque eu estou ficando um pouco afônico, minha garganta está bem arranhada e geralmente quando ela fica desse jeito eu vou perdendo a voz aos poucos. Talvez nesse e nos próximos vídeos minha voz ela tenha uma pequena variação. Estou aqui tomando um chá para ver se dá uma aliviada. São exatamente 10 horas da noite. Eu estou aqui gravando logo porque eu não sei como é que vai estar a minha voz amanhã. E é bom adiantar logo para eu não deixar vocês na mão, porque é o que eu não pretendo. Certo? Enfim, a gente vai dar continuidade agora ao assunto sobre as afecções do sistema respiratório. A gente já viu algumas na aula passada, né? E também já falou um pouquinho sobre a anatomia e as funções, né, a fisiologia do nosso sistema respiratório, do sistema respiratório humano. E agora a gente vai continuar falando sobre os principais problemas que acometem o sistema respiratório. E a gente vai iniciar, né, essa segunda parte falando um pouquinho sobre a asma, né? Que a asma ela é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que ela pode ser revertida espontaneamente ou com tratamento. Durante uma crise de asma, os brônquios, né, que é uma estrutura que a gente já falou no começo, eles vão se inflamar e vão reduzir a passagem de ar. Vai ter essa redução da passagem de ar, né, porque vai ter lá o edemazinho, talvez acúmulo de secreção dentro desses brônquios e tudo isso vai ocasionar a diminuição, né, ou obstrução do calibre desses brônquios. Em consequência disso, nessa redução nessa passagem de ar vai causar sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito, né? E isso em decorrência do edema nas membranas que revestem as vias aéreas, né? E também a contração da musculatura, né? Broncoespasmos e também o aumento da produção de muco que vai culminar nessa redução dessa passagem do ar. E a asma, eu não sei se algum de vocês tem, mas a asma ela é uma condição crônica, né, mais comum. Ela comete, em média, 235 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso segundo alguns dados da Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, né, a gente estima que entre 3 e 5% da população sofre com problema. Algumas pessoas têm a asma, tem classificações asmáticas diferentes da outra, né? Porque algumas vão ter o problema de forma mais grave e outras pessoas com problema de forma mais leve, né? De forma mais branda. Aproveitando esse momento, né, que a gente está do coronavírus, é importante destacar que o diagnóstico de asma, né, uma pessoa asmática também é uma pessoa que integra o grupo de risco da Covid-19, né, o grupo de risco do coronavírus, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. Quem foi meu aluno em DIC viu um pouquinho sobre, a gente conversando um pouquinho sobre o coronavírus, né? Isso ocorre porque o vírus ele se aloja no pulmão. Logo, pessoas com doenças respiratórias crônicas precisam ser cuidadosos com as medidas preventivas, né, contra essa doença. Normalmente, as pessoas que já têm diagnóstico de asma, que exerciam alguma atividade laboral, né, trabalhavam com... Principalmente aquelas pessoas que trabalhavam com o público, que já tinham esse problema, passaram a exercer suas atividades em casa, como uma forma de prevenção para que ela não viesse a ter tantos problemas, né?
E a asma ela vai se classificar em leve, moderada e grave. A leve vai ter aqueles sintomas discretos. Em alguns casos, a pessoa que tem uma asma leve, né, essa pessoa ela consegue fumar, consegue ter uma vida aparentemente normal, mas oportunamente, em alguns momentos, né, da vida, ela acaba tendo algumas crises asmáticas, né, acaba tendo alguns problemas. Outra classificação é a moderada, né, que é aquela pessoa que vai ter uma dispneia e tosse. E a grave são aquelas pessoas, né, que têm sintomas diários com atividades físicas limitadas, né? Ou seja, é aquele mal asmático, que a gente chama de mal asmático. Qualquer atividade ela já está com aquela falta de ar. Com relação aos sinais e sintomas, o tórax ele fica mais enrijecido, a tosse com ou sem, né, a produção de escarro, sem a produção de muco, a ausculta respiratória, né, a gente vai perceber, né, a presença de sibilos, o paciente ele se apresenta dispneico, taquicárdico, com a sudorese elevada, né, ansiedade e agitação, tudo isso em consequência da perda respiratória, né, da diminuição da respiração. Também, né, a questão do repuxar a pele entre as costelas durante a respiração, né, que é a utilização, que a gente chama de utilização da musculatura acessória, as retrações intercostais. Essa deficiência respiratória ela vai piorar com o exercício ou atividade. Vai ter também, né, aquela questão do aperto no peito. Também é importante se atentar à qualidade da respiração, né? Se ela apresenta alguma algum ponto como respiração ofegante seguida de períodos sem sintomas, respiração que piora à noite ou no início da manhã, falta de ar repentina, que melhora quando se usa medicamentos que abrem as vias respiratórias, né, como os broncodilatadores, respiração falha, ou ao inspirar o ar frio, né, a respiração acaba falhando, tudo isso são sinais e sintomas que devem ter bastante atenção e caso a pessoa venha apresentar algum desses sinais e sintomas, é indicado que ela procure o atendimento médico para fazer uma avaliação. Questão também, né? Em situações de emergência, né? Quando um paciente chega num ambiente de emergência. Atenção, né? A cor dos lábios e do rosto, né? Que normalmente o paciente chega com a cor azulada, nível diminuído de agilidade, como sonolência grave ou confusão mental, essa pessoa também pode ter dificuldade de respirar, né, pulsação rápida, ansiedade devido à deficiência respiratória, são coisas que eu já falei, né, já foram citadas. A questão, né, dos fatores de risco, a gente vai ter, né, como principal motivo para ter a dificuldade de respirar é a exposição a agentes irritantes, né? Às vezes a pessoa tem alguma alergia e essa exposição ao alérgeno, né, que causa esse problema, faz com que a pessoa venha desencadear um quadro asmático. Diante dessa situação, né, o organismo ele contrai a musculatura que existe em volta do brônquio, diminuindo a passagem do ar, né? Alguns micro-organismos mais comuns, né, de alergias é o pó, né, a poeira, o mofo, perfumes, né, alguns perfumes a pessoa pode acabar tendo, né, problemas, né, com odores fortes. Cerca de 80% das pessoas com asma, elas também, né, sofrem crises quando expostas a alguma substância que é transportada pelo ar, né. Aí a gente pode citar o ácaro, pólen,
poluição, o mofo, pelos de animais também é bastante comum, fumaça do cigarro, partículas de insetos também. Além de outras situações, né, como estresse, uma sinusite, um desgaste emocional. Todos esses são fatores que acabam levando a essas situações. O tratamento é feito com broncodilatadores, corticosteroides, inalatórios, né? E também a antibiótico-terapia, a depender do motivo, né, que levou esse paciente a ter esse quadro de asma. É importante, né, para prevenir, não fumar, manter o controle emocional, evitar mudanças bruscas de temperatura. Como a gente já viu, tanto o ar quente demais quanto o ar gelado demais pode acabar trazendo danos. Evitar contato com pessoas portadoras de doenças respiratórias, tomar de 6 a 8 copos de água por dia, evitar a inalação, né, de inseticidas, desodorantes, tintas, cola, né, aquele cheiro de cola que é muito forte, depende da que se use. Também aqueles pinho-sol, né, que é alguns produtos que são, principalmente aqueles que têm um cheiro muito forte. Assistência de enfermagem, né, manter o ambiente limpo e arejado, principalmente para ter uma boa circulação do ar e não acumular impurezas naquele local, incentivar a ingestão de líquido, manter o ambiente tranquilo, verificação de temperatura, né, e sinais vitais, incentivar o paciente a evitar o fumo, evitar o ar poluído, né, e atividades físicas, principalmente se o paciente tiver um quadro grave de dispneia, né, umidificar o ambiente de repouso com H2O fervente, como eu já tinha até falado, né, que existe hoje em dia no mercado alguns umidificadores de ar que podem ser utilizados, usar lençóis de papel na eliminação de secreções, né, lenços, né, desculpa, eu falei lençóis. Oferecer uma dieta nutritiva, a dieta pode ser livre, não tem nenhuma restrição nesses casos, a não ser que a pessoa tenha alergia a alguma comida, né, mas se não tiver, não tem problema. Administrar aerosolterapia, que são aqueles inaladores, né, as bombinhas. E é importante administrar longe das refeições. E também oxigenoterapia, a depender da situação. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a pneumonia, né? Que é uma inflamação que acomete o tecido pulmonar, né? O parênquima, que a gente chama de parênquima, que pode ser causado por vários tipos de micro-organismos, né? E agentes químicos. Aí a gente pode falar, né, de bactérias, de vírus, fungos, protozoários, micoplasmas, entre outras coisas. Aspiração também, né, brônquica de líquidos, alimentos, inalação de substâncias tóxicas, complicações, né, de imobilidade ou doenças crônicas também, por isso que também é bastante comum idosos terem quadros graves, né, de pneumonia. E uma observação: fungos e protozoários são considerados germes oportunistas. Causam pneumonia após extenso uso de antibióticos, corticoides, antineoplásicos ou pessoas com HIV/AIDS, né, ou intensamente debilitadas. Porque a gente já discutiu em alguns momentos que, a depender da medicação, essa medicação, né, ela não atinge só a bactéria que está causando o mal, né? Se você faz a utilização de um antibiótico, né, tá? O tratamento de um antibiótico, fazendo uma antibiótico terapia para tratar uma determinada infecção. A gente já conversou que esse medicamento, né, ele não vai atingir só aquela bactéria que vai estar nos fazendo mal. Ele também vai atingir bactérias ou
outros organismos, né, outras células que fazem parte da nossa flora, né, ou nossa microbiota, né, que hoje em dia a gente não usa mais o termo flora, a gente usa microbiota. E essa nossa microbiota, ela pode ajudar a nos defender, né? Geralmente ela nos ajuda, né, na defesa ou tem alguma função importante dentro do nosso corpo. E com essa destruição, né, dessa microbiota, isso também pode favorecer o surgimento de novas infecções. Por isso que, em alguns casos, a pessoa ela faz o tratamento para alguma doença grave, né? Eu acho que é bastante comum, vocês já devem ter ouvido alguma história parecida de uma pessoa que estava no hospital, fez o tratamento, quando estava perto de ter uma alta, ela teve uma pneumonia, né? E isso pode ocorrer justamente em decorrência de situações como essa, porque a pessoa está fragilizada, vai estar fazendo a utilização de um medicamento potente e também vai aumentar, né, as suas chances de desenvolver uma nova infecção, né, ou um quadro de pneumonia. Classificação, né? A gente tem algumas classificações que é importante a gente saber, né? Como é que ocorre isso? A gente tem, né, a pneumonia adquirida na comunidade. O que seria essa pneumonia adquirida na comunidade? É aquela pneumonia que ela surge, vamos supor que você é internado. Se nas primeiras 48 horas essa pneumonia ela aparecer e você começar a ter quadros de sintoma, quer dizer que essa pneumonia ela não foi adquirida no hospital. Essa pneumonia você já vinha com ela, né? Você já estava com essa bactéria dentro do seu organismo que causou, ou vírus, né? Qualquer outro micro-organismo que causou esse problema. Depois dessas 48 horas, a gente entra no quadro, né, de pneumonia adquirida no hospital. Ou seja, você veio sem ter nenhum problema, passou essas 48 horas, depois dessas 48 horas, se você vinha ter um quadro, né, respiratório, ainda considerou uma pneumonia, esse micro-organismo, né, ele foi adquirido dentro do ambiente hospitalar. A gente também vai ter, né, no hospedeiro, né, imunocomprometido, que é aquela pessoa que já tem uma doença de base que vai fragilizar o seu sistema imunológico, e também a gente vai ter a pneumonia por aspiração, que é justamente quando faz a inalação de algum agente, né, que vai trazer danos aos pulmões. Tipos, né, a gente vai ter vários tipos. A lobar, a broncopneumonia, que vai ter a destruição de forma macular originada em uma ou mais áreas localizadas dentro dos brônquios, estendendo-se para o parênquima pulmonar adjacente. Pulmonar adjacente, estou falando daquele parênquima pulmonar próximo da região desses brônquios. E também a gente vai ter a pneumonia nosocomial. Aí como é que a fisiopatologia, né? O que é que ocorre? Exposição ao agente, reação inflamatória, né, causada pelos leucócitos, que vai levar à produção de exudato, né, vai ter todo aquele quadro inflamatório, e isso vai causar uma interferência, né, na função dos brônquios. Esse acúmulo de exudato vai atrapalhar na troca gasosa, vai atrapalhar na dilatação também. E isso vai levar a uma hipoventilação, né? Uma diminuição da ventilação. E o sangue venoso, entrando na circulação pulmonar, passa através da área subventilada para o lado esquerdo do coração, precariamente oxigenado, né? Precariamente oxigenado, ou seja, com a deficiência de oxigênio. A mistura do sangue oxigenado com precariamente oxigenado ou desoxigenado vai resultar em uma hipoxemia arterial. E aí a gente já vai ter uma somatória, né, de problemas surgindo em decorrência desse quadro de pneumonia, né? Os fatores de risco, como a gente já falou, né, defesas comprometidas, né, infecções virais, doenças
subjacentes, como insuficiência cardiorrespiratória, ICC, né? Diabetes, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPLC, a AIDS, né? O câncer, tabagismo, alcoolismo, intoxicação alcoólica, a idade avançada também vai ser um fator bastante importante. Como eu falei, os idosos, eles acabam tendo bastante quadros, né, de, de pneumonia, reflexo de tosse deprimido também, antibiótico terapia, analgésico geral, sedativo, né, que vai causar uma depressão respiratória, broncoaspiração, né, aquela inalação de alimentos ou líquidos pelas vias respiratórias. Sinais e sintomas, né, febre, dor torácica, dispneia, calafrios, cianose, tosse dolorosa e produtiva, escarro ferruginoso, cefaleia, náuseas, vômitos, mialgia, artralgia também, lábios e línguas ressecadas. Complicações, né? Ou seja, a gente pode ter diversas complicações em decorrência de um quadro de pneumonia. E aí a gente pode citar, né, um derrame pleural, que é o acúmulo de líquido na região da pleura, uma empiema, né, um empiema, a hipotensão, bronquite crônica também, ou seja, o quadro de pneumonia vai levar a um quadro de pneumonia vai levar a um quadro de bronquite crônica, né, uma insuficiência cardíaca também. Sim, só caso vocês não saibam, né, o empiema é uma coleção de pus dentro da cavidade natural, né, onde não deveria ter. E essa coleção de pus, né, esse acúmulo de pus, né, esse acúmulo de exudato vai resultar nesse quadro também, nessa complicação. Assistência de enfermagem, oferecer e encorajar a ingestão de líquidos, estimular a mudança de decúbito, avaliar nível de consciência, né? Quando o cliente apresentar bom nível de consciência, porque você não vai pedir para um paciente acamado e desorientado para que ele esteja mudando de decúbito, né? Nesse caso, se ele tiver, é função da gente, enquanto profissionais, fazer essa mudança. Encorajar a mobilização no leito e atividade física conforme tolerância, né? Conforme o paciente aguentar. Orientar ou apoiar o tórax do cliente durante a tosse, fazer a avaliação respiratória pela ausculta pulmonar, incentivar a prática da respiração profunda, orientar e encorajar o cliente a repousar, observar, né, frequência respiratória e também frequência cardíaca. E a ocorrência de outros quadros, né, como dispneia, palidez, cianose, disritmia. Manter o paciente em repouso, verificar e anotar todos os sinais vitais, oferecer dieta, né, hipercalórica e hiperproteica, estimular a ingestão de líquidos, orientar o paciente a utilizar lenços de papéis também são quadros, né, são assistências de enfermagem parecida, porque a gente não está falando aqui de afecções respiratórias e a gente acaba tendo muitos cuidados que vão ser similares.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a insuficiência respiratória, né? Que é quando a pessoa vai ter uma troca gasosa ineficaz, que aí pode ser causado, né? Por uma ventilação inadequada, uma obstrução, uso de drogas anestésicos, né? Doenças pulmonares pré-existentes, politraumatismos, que é bastante comum a pessoa ter um quadro de politraumatismo e isso levar a um quadro de insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória levar a pessoa ao óbito, né? Complicações pós-operatórias também. E por isso que muitas das vezes a cirurgia, por mais simples que ela seja, acaba sendo uma cirurgia é, acaba tendo seus riscos em decorrência da anestesia, né? Principalmente se a pessoa tiver anestesia geral. Porque a pessoa vai precisar do ventilador para o procedimento e possa ser que a pessoa tenha alguma alergia e não sabia ou não contou, isso pode ter um desenrolar, né, um desfecho bem grave. E a gente tem a insuficiência respiratória aguda e também a insuficiência respiratória crônica, né? O diagnóstico é feito através da gasometria, né? A avaliação, né, dessa circulação de oxigênio e também pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. E esses sinais e sintomas podem ser, né, aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, hipóxia, né, com dispneia, taquipneia, uma hipotensão, também quadros de taquicardia, bradicardia, arritmias, agitação psicomotora, né, diminuição do nível de consciência, desorientação. Lembrando que um quadro grave de insuficiência respiratória, uma pessoa que passa muito tempo, né, com a deficiência de oxigênio pode ter também danos neurológicos em decorrência dessa falta, né, de oxigênio. E também a pessoa passa a utilizar a musculatura acessória como uma forma de tentar compensar isso, mas nem sempre dá certo. Tratamento, né, cânula orofaríngea, né, também conhecida como cânula de Guedel, ou a nasofaríngea também, oximetria de pulso, também monitorização cardíaca e também oxigenoterapia. Assistência de enfermagem, organizar o material de acordo com o método de administração de oxigênio, manter o nível da água do umidificador adequado, né? Trocar a água do umidificador diariamente, de acordo com as instruções da CCIH, né? CCIH é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É isso mesmo, acho que é isso mesmo. Não recordo, mas acho que é isso mesmo. E explicar os procedimentos ao paciente, né? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é isso mesmo. Manter o nível de comunicação durante o procedimento, para ver como é que como é que tá a orientação do paciente no tempo e espaço, observar possíveis alterações, observar frequentemente as condições de permeabilidade, né, dos catéteres ou sondas, realizar a troca dos catéteres nasais ou máscaras faciais também, para evitar um quadro de infecção, descartar ou desinfectar o material em expurgo. E é isto, galera. Eu vou trazer agora para vocês alguns videozinhos para que vocês conheçam um pouquinho, né, de como é determinados barulhos, né, em ausculta respiratória. Eu espero que o som ele fique legal para vocês aí. A gente vai começar falando sobre o vesicular normal, né? O que a gente tem normalmente. Que esse é o barulho que o nosso pulmão faz normalmente, sem nenhum quadro, né, de alteração. Agora, a ausculta também pode apresentar sibilos. A gente percebe que já tem uma alteraçãozinha, ó.
De novo. E é importante, né, a gente ter essa noção, porque caso o paciente venha apresentar alguns desses sinais que não sejam normal, ele já vai estar com alguma alteração, né, com algum problema a nível pulmonar, e é importante vocês terem conhecimento disso. Agora, os estertores crepitantes, vocês veem que no final, né, faz um barulhinho diferente, né, do normal. Se fossem os crépitos, né, estreitores crepitantes, eu chamo que tem esses crépitos, que é como se tivesse uma presença de muco, geralmente isso é ocasionado pela presença de muco, e quando o fio do muco, né, dentro do pulmão, ele se solta, ele faz esse barulhinho. Vamos lá de novo. Conseguiram acompanhar? E agora o ronco, né? Muita gente vai lembrar aqui dos pais, né? Da mãe ou do pai. Quando estiver escutando, inclusive meu pai ronca também. Lá vai. O nome já diz tudo, né? Ronco. Tem nem muito o que explicar. E, por fim, o estridor. Tem mais um ainda. Os estertores subcrepitantes. Por que subcrepitantes, né? Vocês conseguem ver que a quantidade de crepitos, né, são bem menores, né? Bem mais leve, por isso que é sub. A gente não vê com tanta característica, mas a gente consegue ver que está com alguma alteração, né? Que está com alguma modificação. Só mais uma vez. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem. Eu espero não perder minha voz, né, nesses próximos dias, para que a gente continue e dê continuidade sem problemas à disciplina. Certo? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.